Boa noite. Vai ser no próximo domingo, na Catedral da Sé, em Olinda, a missa que marcará a abertura do processo de canonização de Dom Helder Câmara, arcebispo emérito de Olinda e Recife. O sinal verde para a abertura do processo, que poderá santificar Dom Helder, foi dado há poucos dias pelo Vaticano. O processo de canonização de Dom Helder Câmara e a igreja defendida pelo Papa Francisco são os temas de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o padre Josenildo Tavares, coordenador arquidiocesano de pastoral, e também o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Joanildo Buriti. Você também pode participar enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãope@ufpe.br, para o Twitter @opiniãope ou então para a nossa página no Facebook. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Padre Josenildo, o pedido para abertura do processo de canonização de Dom Helder partiu aqui da Arquidiocese, o Vaticano deu sinal verde. Quais são agora os próximos passos? Primeiramente, boa noite, Estela. Dizer que é uma alegria muito grande esse momento, porque ele simboliza o desejo de uma igreja que o Papa Francisco sonha. Então, essa acolhida do Papa pela abertura da canonização de Dom Helder, isso é muito bom, porque fortifica, vamos dizer assim, né, toda uma eclesiologia que Dom Helder acreditou muito. Então, o pedido foi oficializado pelo arcebispo, Dom Antônio Fernando Saborido, mas esse pedido já estava no coração do povo, das pessoas queridas. Alguém me dizia que Dom Helder ele vai ser um santo universal, enquanto outros são mais localizados, mesmo na Igreja Universal, né, católica. Mas esse partiu do coração do arcebispo, foi muito bem acolhido pelos bispos do regional, 21 dioceses, todos assinaram, né, e depois o processo, eu creio que mais ou menos há 4 meses, o processo foi para Roma e, claro, que a ansiedade era muito grande, né, do arcebispo, da arquidiocese. Mas foi uma resposta rápida do Vaticano, não foi? Foi uma resposta rápida e assim chegou. Foi interessante que chegou uma primeira resposta que não era a oficial, mas aí já estava no mundo, entendeu? Aí o arcebispo disse, não, vamos. Não chegou ainda, né? Então, quando chegou, aí ele chamou a imprensa, né? E aí a repercussão foi mundial. Foi mundial. O Rio de Janeiro, todos os jornais do Rio de Janeiro noticiaram. Foi muito bonito. Antes da gente falar dos próximos passos e dos motivos que argumentam esse processo de beatificação, eu queria contextualizar um pouco a igreja de Dom Helder, ou seja, o período em que Dom Helder esteve à frente da Arquidiocese de Recife e Olinda. Que contexto foi esse? Bom, o contexto foi de um período na história recente do Brasil em que a própria Igreja Católica deu um avanço muito grande no sentido da sua organização interna. O papel de Dom Helder na constituição da Conferência dos Bispos do Brasil foi importantíssimo. A Igreja aproximava a sua atuação pastoral de movimentos sociais e movimentos culturais que começavam a tomar corpo no país naquele momento. Né? Podemos pensar já no que vinha de uma ideia de Dom Eugênio Salles, que era o movimento de alfabetização. A igreja se aproximava do movimento de trabalhadores rurais, a formação dos sindicatos rurais, de certa maneira em resposta a desafios que a igreja percebia vindos de outros campos da sociedade brasileira,
tanto à direita como à esquerda. Né? E Dom Helder, embora tenha vindo de uma formação e de um certo envolvimento pessoal em bandeiras que foram muito diferentes daquelas que ele acabou se imortalizando, né? Você está falando da simpatia pelo integralismo? Pelo integralismo, etc., né? Ele soube captar muito bem os sinais daqueles tempos, que inclusive desaguaram depois na convocação do Concílio Vaticano II, né? E ele teve um papel importantíssimo na constituição do que se tornou depois chamada no Brasil da Igreja dos Pobres, a Igreja nas bases, a Igreja das comunidades de base, né? O movimento do Encontro de Irmãos aqui ainda nos anos 70, quando daquela grande cheia em Recife, que começou como um movimento de solidariedade, mas acabou se cristalizando em reuniões de católicos para estudarem a Bíblia, para encontrarem formas de transformarem a sua experiência de fé em algo concreto, né? E, enfim, o mais a gente sabe, né, do impacto que isso teve, inclusive num período muito duro da vida brasileira, que foi a ditadura militar, e como a igreja de Dom Helder foi uma porta-voz de muitas demandas por liberdade, por justiça, né? E por isso foi muito perseguido. Exatamente. Né? Com a decretação do AI-5, Dom Helder é proibido de falar nos meios de comunicação. O nome dele sequer podia ser mencionado nos jornais da época. Enfim, o que é que justifica o pedido, o que é que sedimenta o pedido de beatificação? É exatamente essa luta de Dom Helder em defesa dos direitos humanos, essa igreja que ele defendeu, uma igreja que abraçasse os pobres, uma igreja solidária e que enxergasse as camadas menos favorecidas da população? É isso que sedimenta? Tudo que Joanildo acabou de colocar, eu perfeitamente, é tudo isso aí, como ele disse, e muito mais. Dom Helder foi um homem de visão, um homem que viu longe. Ele viu longe e a gente, eu acho que não sei se vamos alcançar, né, a visão desse pequeno, como dizia Frei Beto, mas um gigante. As cartas de Dom Helder, elas estão sendo uma grande surpresa. O Papa Francisco recebeu-as em dois volumes, né? E revela, Dom Helder, ele personifica uma eclesiologia, né, que, vamos dizer assim, que durante um tempo ela foi, de certa maneira, não diria perseguida, né, mas como que esfriada, né, mas ele permaneceu muito, muito convicto, né, não as suas ideias, porque Dom Helder foi um homem da igreja, né, Dom Helder não foi um homem, sabe, Dom Helder foi comunista. Acho que a gente não entende as posturas, né? Dom Helder foi muito eclesial, um homem que acordava na madrugada para rezar. Então, toda essa vida que ele assumiu como pastor. Me parece que é a visão de pastor. Dom Helder faz parte de um grupo que você sabe, Joanildo, que chama-se Pacto das Catacumbas, né? Do Concílio Vaticano II. Um grupo de bispos que decidiram viver uma igreja dos pobres. O que o Papa Francisco está colocando hoje é tudo aquilo. O Papa Francisco, ele cita inconscientemente, sem saber, né, palavras, frases de Dom Helder. Uma igreja em saída. Né? Se você tem uma definição de missão que ele escreveu, né, é impressionante. É a eclesiologia do Papa Francisco. E ele dizia, brincando, né? Se um dia eu for ser Papa, meu nome será Francisco. Né? Então, o que justifica é a volta, o que o Papa está tentando, né, devolver a originalidade da igreja. Teve um padre que disse que
falando sobre a Eucaristia, sobre a missa, ele dizia assim, o padre Francisco Taborda, um jesuíta, dizia assim, nós precisamos ter muito cuidado, porque a celebração é muito simples, nós estamos colocando muitos penduricalhos, né? Nós estamos colocando muitas coisas e tirando a beleza, né? Então, Dom Helder era um místico. Se você ouviu falar, ele falava com as mãos, né? Gestos, então, ou seja, foi um homem que alcançou o coração das pessoas, né? E ele chegou até o coração dos pobres. E eu acho que esse é o grande milagre de Dom Helder. À luz da pesquisa, e estou falando isso porque você é um pesquisador, a igreja defendida por Dom Helder, aquela época, quando ele estava à frente da arquidiocese aqui de Recife e Olinda, é a mesma igreja defendida hoje pelo Papa Francisco? É difícil dizer, porque o Papa Francisco é o Papa. Dom Helder era um homem que visualizava um presente e um futuro para a igreja que não chegou a se materializar ainda em sua vida e, assim, para sermos muito francos, sofreu uma séria regressão com a ascensão do Papa João Paulo II e a continuidade do seu papado, de certa maneira, com o Papa Bento XVI. Quer dizer, uma outra concepção de igreja acabou prevalecendo naquele momento da chegada de João Paulo II, embora João Paulo II tivesse tido um impacto muito grande, por exemplo, no processo de democratização do leste europeu, enfim, e tivesse sido notabilizado como um representante da paz e da mudança, do ponto de vista do modelo de igreja, do ponto de vista das expectativas que haviam sido abertas com o Concílio Vaticano II e depois aprofundadas com as conferências latino-americanas, né, especialmente as famosas de Medellín e de Puebla, né, no final dos anos 60 e depois no final dos anos 70, claramente houve uma regressão, e, enfim, bispos foram afastados, padres foram afastados, iam em se aposentando, eram substituídos deliberadamente por religiosos mais conservadores, Pernambuco houve casos abertos de conflito. É um exemplo disso, né? Então, enfim, o Papa, ele, por tudo que tem dito e muitas das suas iniciativas, acredito que sinaliza para coisas muito próximas do que Dom Helder defendeu e no âmbito da sua prática diocesana e mesmo na vida da Igreja Católica mundo afora, né, onde ele se tornou muito conhecido, ele procurou pregar, anunciar, realizar, mas ainda muito cedo para a gente saber, né, o quanto desse compromisso do Papa Francisco ele vai realmente conseguir viabilizar. A responsabilidade dele nesse sentido é muito maior do que a de Dom Helder. Claro. Né? A Igreja Católica é uma coisa gigantesca, pesadíssima, com milênios de existência. Não existe nenhuma organização no mundo que tenha sobrevivido durante tanto tempo. Né? Então, a gente tem que observar mais tempo, há sinais positivos que acenam no sentido dessa proximidade. A palavra, digamos, mais teológica, mais pastoral do Papa Francisco é muito próxima. Talvez Dom Helder fosse mais incisivo, talvez ele tivesse mais liberdade para se comprometer com causas ainda mais arrojadas, mas o Papa tem todo um conjunto de constrangimentos, digamos, a levar em conta e isso leva tempo, né? Agora, não é, no mínimo, curioso que um religioso como Dom Helder, tão perseguido, e isso, a história já dá conta disso, o jornalismo dá conta disso, talvez um dos exemplos mais gritantes dessa perseguição a Dom Helder tenha sido o assassinato de Padre Henrique, que era um auxiliar dele. Não é, no mínimo, curioso que esse religioso perseguido, proibido de falar,
ainda que proibido de falar no Brasil, que se notabilizou internacionalmente e agora pode virar santo? É aí que eu digo, como São Paulo, o Evangelho não tem algemas. E creio que aí está o grande ponto, assim, vamos dizer assim, fundamental. Eu sempre digo assim, outros teólogos, também historiadores, quando a igreja está sem causar, vamos dizer assim, sem questionar a sociedade, né? Aproveito para lembrar a nota que os bispos, ao terminar a Assembleia, eles lançaram uma nota profética, a posição da igreja diante do quadro da realidade brasileira. Muita lucidez, né? Dando o grito profético, mas também chamando a sociedade para um cuidado, né? Mas dizendo, olha, isso aqui precisa melhorar. Então eu diria que a perseguição de Dom Helder, ela não é novidade, porque o Evangelho, ele questiona, né? Nós estamos acompanhando agora o nascimento da igreja. O tempo pascal é o tempo dos Atos dos Apóstolos. E é impressionante ver, por exemplo, a morte de Estevão. Saulo ele é conivente, né? Ele manda perseguir os cristãos, entende? Então, mas é da morte de Estevão que nasce, ou seja, o que é perseguição para o império, não é? É a orientação do Espírito, entende? Então, a perseguição de Dom Helder e outros bispos, Dom Fragoso, Dom José Maria Pires. Eu sou de Campina Grande, o meu bispo na época, Dom Manuel Pereira, também foi perseguido. Dom Helder foi lá com os bispos do regional, muitos bispos. Dom Tomás, Dom Tomás, Pedro. Dom Pedro, como você mencionou aqui, né? Muitos bispos foram, né? E eu creio que aí está o grande valor e a fidelidade ao pastoreio, né? O nosso arcebispo, Dom Fernando, por incrível que pareça, eu sempre digo que ele é um Dom Helder diferente, entende? Porque ele tem gestos proféticos no silêncio. Quando os coelhos, a favela se queimou, né? Lá, ele me ligou, disse, estás onde? Eu estou em casa. Vou passar para tu ir comigo, para os coelhos. Foi para os coelhos. Depois a favela do plástico, a situação do sertão e outras situações. A Fazenda da Esperança, os moradores de rua. Então, assim, não são causas, vamos dizer assim, puramente política, partidária, socialistas. São causas do Evangelho. Né? É a fé que incide na realidade, na vivência. Então, Dom Helder, eu creio que ele sempre dizia, né, que, inclusive é uma réplicazinha da cruz, né, que ele, uma cruz que ele tinha, né? Ele dizia que o ideal cristão era a cruz. Né? Não é horizontal nem vertical, mas os dois. E ele viveu isso, com certeza. A gente faz um intervalo curto, volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o processo de canonização de Dom Helder Câmara e a Igreja do Papa Francisco. A gente volta já. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco de hoje debate o processo de canonização do arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, e os caminhos para a Igreja Católica apontados até aqui pelo Papa Francisco. Participam do nosso programa o padre Josenildo Tavares, coordenador arquidiocesano de pastoral, e também o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Josenildo Buriti. Participe você também, enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãope@ufpe.br, para o Twitter @opiniãope, ou então para a nossa página no Facebook. Eu queria voltar um pouquinho, padre Josenildo, para o processo de canonização. Quais são as etapas? Porque primeiro tem a beatificação, o que é uma coisa, o que é outra, quanto tempo, mais ou menos, esse processo pode demorar? Que é o tempo de Deus.
né? Pode demorar pouco tempo, como João Paulo II, por exemplo, né? Ou de outros, né? Frei Pio, né? E pode também demorar mais tempo, né? Dom Oscar Romero, que vai ser beatificado agora, sem milagre, porque é Marte. Então, o Marte já tem uma cadeira garantida, né? Vamos dizer assim, não precisa de milagre. A irmã Lindalva, uma que foi assassinada em Salvador, ela foi beatificada pelo martírio dela, né? Então, a primeira etapa é o que aconteceu, né? No âmbito arquidiocesano, né? E aí vai para Roma, voltou, né? Domingo vamos para a celebração, né? E em seguida o arcebispo ele instalou um tribunal, então tem um juiz, né? O bispo auxiliar Dom Antônio Tourinho, ele é o responsável, né? Pelo tribunal, né? Frei Francisco, que ele mora em Pesqueira, mas vai ajudar aqui, Padre Josivan, da Harmonia, Irmã Wanda, filha da Caridade, e Irmã Margarida. Mas essa é a parte que compete à arquidiocese. Tem uma parte que compete ao Vaticano, a Isso, Roma? tem a congregação para os santos, né? Mas primeiro aqui, depois, porque a aceitação lá, tipo assim, eles vão procurar nos arquivos e não vão encontrar nada que impeça, né, a abertura do processo. Uma vez aberto o processo, então começa. Então a primeira instância é a arquidiocesana. Então essa primeira instância dura mais ou menos um ano. Então ela vai para Roma, aí... O que é a beatificação e o que é a santificação? A canonização. A canonização. Essas duas coisas estão atreladas a que circunstâncias? Isso. A beatificação seria bem-aventurado, né? O bem-aventurado que precisa... É assim, eu estava dizendo, você não é santo depois que morre. Você é declarado santo, né? É como um casamento. O casamento não se anula. O casamento declara nulo, né? Porque ele não existiu. A santidade, a pesquisa vai ser feita toda em cima da vida daquela pessoa. Então, o primeiro estágio é assim, porque a igreja, você estava falando, né? É uma estrutura milenar, uma estrutura que está aí, né? Viva, né? Então, ela é muito prudente. Né? Ela é muito prudente porque, além daqui, passa por um processo também, aquele milagre vai passar por um processo, uma junta médica e grande. Por isso que é uma canonização, eu disse, mas por que é tão caro, né? Não é pelo dinheiro que você faz um santo, né? É todo um processo porque a igreja não quer, né, ser imprudente na hora de declarar que alguém tem fama de santidade. Para você ser canonizado, esses milagres precisam ser atestados. Primeiro milagre, que a ciência se cale, vamos dizer assim, né? Que a ciência não explique. Então, esse é o primeiro milagre que o torna beato, bem-aventurado. Aí, para a canonização, para declarar santo, precisa de 2 milagres. Então, por exemplo, agora inicia-se a partir do domingo toda uma movimentação em torno, né, como já tem de Frei Damião, de Dom Vital, né, de Dom Helder. Tem uma oração que foi feita, uma oração, então os fiéis vão rezar, vão pedir a intercessão de Dom Helder. Então, tudo começa a partir do domingo. Se alguém foi curado de um câncer, pediu intercessão de Dom Helder, não. É a partir de agora que o processo é tudo a partir desse momento, né, de domingo. O padre Josenildo falou no início da nossa conversa que a expectativa é que Dom Helder, em sendo canonizado, seja um santo universal. Foi essa a expressão que o senhor usou. Eu queria ir um pouco agora para o contexto de Dom Helder como figura internacional. A gente falou aqui que depois do AI-5 ele foi proibido de falar nos meios de comunicação, o nome dele sequer podia ser citado. E Dom Helder foi um religioso de muita projeção internacional, premiado internacionalmente.
Em que contexto isso se dá? Como o mundo acolhe as ideias de Dom Helder? Acho que o contexto de privação da liberdade de onde Dom Helder falava, né, ressoava assim, ele repercutia nos países da Europa, nos Estados Unidos, Canadá, quer dizer, países de tradição mais liberal, do ponto de vista político, ideológico, cultural, que valorizam muito esse tema da liberdade, né? E também países que tinham um impacto longo dessa, digamos, dessa herança cristã, seja ela católica, seja ela protestante, né? E essa sempre, inclusive ainda hoje, de certa maneira, repercute com mais facilidade nesses países, essas bandeiras de liberdade, né? De luta contra a opressão, de afirmação do valor de um determinado compromisso com a vida, com as pessoas, com determinadas causas, etc. Então, essa circunstância, digamos, cultural e histórica abriu muito espaço para Dom Helder num contexto em que ele não podia exercer essa mesma liberdade no seu próprio país, né? E, por outro lado, Dom Helder falava de paz e de justiça num tempo em que o processo, por exemplo, de descolonização na África e na Ásia estava se concluindo, né? Só ficaram alguns países de colônia portuguesa que ficaram para os anos 70 e coisa assim, né? Na maioria dos casos foi isso. Mas, por exemplo, na Índia, no final dos anos 40, Gandhi tinha se tornado, né, aquela referência de não violência, enfim. E também juntando toda essa mensagem de que a paz e a justiça não se separam, né? Luther King. Martin Luther King, já nos anos 60, nos Estados Unidos. Então, houve toda uma conjuntura internacional que facilitou essa projeção de Dom Helder, né? Fez com que as suas posições, as suas tomadas de posição e as suas ideias encontrassem, não é, ouvidos abertos para acolhê-las e para recebê-las, ao contrário do que acontecia no Brasil e em outros países da América Latina no mesmo período. Ainda propondo aí uma reflexão, uma comparação, não sei se essa poderia ser a palavra, entre a igreja defendida por Dom Helder e a igreja proposta e defendida agora pelo Papa Francisco. Dom Helder ficou conhecido por ser este homem que defendia os pobres, o irmão dos pobres. No caso do Papa Francisco, a gente poderia dizer que um dos marcos distintivos já desses 2 anos dele à frente da igreja é ter trazido novamente para a igreja, para o corpo da igreja, uma reflexão sobre a pobreza. Exatamente. Ele é uma pessoa pobre. Então, a primeira lição é dele. Ele não manda lição para ninguém. Inclusive, ele é criticado pela roupa que ele usa, pela simplicidade, pelo anel. O anel dele é o de cardeal de Buenos Aires, né? A mesa em que ele almoça, a missa diária, ou seja, o estilo do Papa Francisco é de Bergoglio. Bergoglio que andava de metrô, Bergoglio que fazia a comida dele, Bergoglio que visitava os pobres nas madrugadas, nas ruas. Então, ele não é um Papa fantasia ou teatro. Né? O que ele está dizendo, eu estive com a secretária dele aqui em Recife há pouco tempo, ela trabalhou 16 anos com ele. Eu fiquei emocionado, disse, meu Deus do céu, não posso acreditar nisso, né? Eu disse, vou beber dessa fonte agora, né? E ela disse, ela está em Roma, ela disse, padre, ele é original. Por isso que eu não teria nenhuma hesitação em dizer
que a igreja de Dom Helder, eu até diria que no âmbito mundial, ele ousa mais. Né? Ele ousa mais. Ele está escolhendo cardeais do fim do mundo, né? De lugares onde o Haiti nunca teve um cardeal. Isso é bonito, né? Ou seja, um Papa que vai a Lampedusa, faz eu nem sabia o nome, depois eu soube aqui, a férola, né? Que é a cruz que ele usa, né? De pedaços de barcos, né? O altar. Não é para fazer, entendeu, sensacionalismo, mas é uma igreja, é um desejo dele que a gente volte ao carisma de Jesus. Então ele propõe nos documentos, na fala, nos livros, nas homilias diárias. Eu acompanho diariamente a homilia do Papa Francisco, né? Poucas palavras, eu dou o recado para o mundo e para a igreja. Resistências. Eu ia te fazer uma pergunta, mas se você quiser complementar, fica à vontade. Resistências dentro e fora da igreja às modificações que estão sendo propostas pelo Papa Francisco. Bom, eu acho que as mais importantes devem ser as resistências dentro da igreja, porque afinal de contas é a reforma da igreja que é o grande tema, né, do Papa Francisco, e é porque, ainda que ele tivesse uma outra posição, eu acredito que a conjuntura em que ele foi eleito Papa exigia da igreja uma resposta, porque a credibilidade da igreja começava a estar em jogo, né? Quer dizer, o acúmulo de escândalos envolvendo não apenas os casos, né, tão propagados de desvios sexuais, pedofilia, etc., mas também os escândalos acontecendo no coração da Cúria, envolvendo, por exemplo, o Banco do Vaticano, contas com movimentações financeiras muito duvidosas, enfim. Então, havia uma questão séria para a própria igreja, que tem a ver com a credibilidade da sua voz pública, da sua atuação como instituição religiosa, mas também como instituição pública, né? E, se não fosse o Papa Francisco, um outro Papa teria que enfrentar as mesmas questões. Eu acho que a diferença que ele traz é, primeiro, esse tema de uma igreja pobre e uma igreja dos pobres, né? Eu acho que ele pensa o termo pobre aí num sentido bem mais amplo. Por exemplo, trazer nomear um cardeal africano para uma congregação, como recentemente, agora em março, né, aconteceu com a Congregação para o Culto Divino. A nomeação de cardeais de países como o Haiti, enfim, essas sinalizações são sinalizações de que pobre e periferia do mundo é mais ou menos pensado pelo Papa como coisas, né, parecidas. Mas a igreja que ele recebe, de Bento e de João Paulo II, também é uma igreja bem mais conservadora do que a que deixou Paulo VI. Né? Então, a existência de resistências na igreja, ela decorre tanto de um modelo de igreja que foi imprimido, né, onde, por exemplo, a questão da confissão doutrinária se tornou muito importante, ao ponto de que tantos padres e teólogos foram silenciados, censurados, etc., como se a condição para que a igreja seja viva seja que todo mundo tem que dizer as mesmas coisas, do mesmo jeito, né? Essa é uma questão. Por outro lado, também muito conservadorismo do ponto de vista da concepção da missão da igreja, né? Isso, em várias partes do mundo, cresceram os grupos que têm visões tradicionalistas da igreja, visões que contrapõem a igreja ao mundo moderno, à vida urbana, enfim. Então, há uma série de resistências que tem a ver com entendimentos diferentes do que é o cristianismo, do que é a missão da igreja católica, no caso, e que procuram, nesse momento, se sentem ameaçados, né, pelas posições do Papa.
E depois eu acho que há um outro tema que Francisco propõe, que é o tema da reforma da estrutura da igreja, né? Começa com a reforma financeira, né? Porque há toda uma pauta de saneamento, tanto saneamento financeiro, como das práticas gerenciais nessa área, como saneamento ético também. E isso mexe com forças muito poderosas dentro da estrutura do Vaticano, né? A pregação do Papa no Natal do ano passado para a Cúria, né? Que foi uma reprimenda assim, listando uma série de enfermidades, né? Que ele identificava, confrontou muito ali digamos, a burocracia eclesiástica, né? Eu estou usando todos esses termos porque eu não preciso me preocupar com a correção teológica, o padre pode depois me... Mas, enfim, o olhar de análise, de percepção um pouco mais externa e distanciada, né? E, então, do ponto de vista do que está acontecendo lá de fora, há resistências ao Papa também, na medida em que o nosso tempo é um tempo mais conservador, né? Há sinais, inclusive, preocupantes no nosso tempo, de que forças que promovem a violência, forças Joanildo, que promovem... Deixa eu lhe interromper, porque eu vou ter que chamar um intervalo e a gente retoma seu raciocínio no próximo bloco. O intervalo da gente é curto e você está convidado a participar do próximo bloco do Opinião Pernambuco, fazendo perguntas e comentários e mandando para o nosso Twitter, para o nosso e-mail ou então para a nossa página no Facebook. Começamos agora o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, a Igreja de Francisco e o processo de canonização de Dom Helder é o tema de hoje do nosso programa. Participam o padre Josenildo Tavares, coordenador arquidiocesano de pastoral, e o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Josenildo Buriti. Joanildo Buriti. Joanildo, eu te interrompi no bloco anterior, você ia terminar seu raciocínio sobre as resistências, as mudanças que o Papa Francisco tenta implementar na igreja, mas aí você já iria falar sobre as resistências externas. Isso. Então, eu estava dizendo, nós vivemos um tempo em que há uma certa glorificação gratuita da violência. Isso não é uma questão só brasileira, isso no Brasil há diferentes expressões, mas isso também expressa uma certa intolerância ao pensamento diferente. Então, os setores mais conservadores, do ponto de vista moral, por exemplo, há debates sobre sexualidade, há debates sobre a questão da relação entre ciência e religião. E a maneira como muitas pessoas têm reagido fora da igreja, também há essas reações dentro da igreja, é de uma virulência muito grande, de uma intolerância crescente, né? Então, há, de fato, maneiras muito fortes de reação contra essas posições que o Papa tem assumido, como se isso não devesse ser parte da posição da igreja. Eu quero voltar a isso, mas antes, Padre Josenildo, tem uma pergunta aqui de Nerilson Lima, de Campo Grande. O que o senhor acha de Dom Helder está sendo psicografado pelo médium Carlos Pereira, que tem vários livros publicados sobre o assunto? Meu Deus. Uma vez eu vi na banca de revista, né? Não tive a curiosidade de ler, né? Mas eu acho que é um campo que eu não vou... Eu peço desculpa, porque aí eu teria que dar uma explicação espírita quando eu não tenho conhecimento, né, do universo espírita, né? Mas dizer assim que não somente Dom Helder, mas assim a universalidade de Francisco de Assis. Quantos centros espíritas
tem Francisco de Assis como a luz, né? Como o espírito mais iluminado, e centros espíritas com o nome Francisco de Assis, né? Médios chamados Francisco de Assis. Né? Então, assim, é um pouco delicado, né, entrar nesse mundo, nesse universo, porque eu estaria, de certa maneira, até um universo que o Papa tem respeitado muito, muito, né? O diálogo com outras religiões, entendeu? Então, assim, eu pessoalmente, como cristão, né, como católico, eu não tenho conhecimento do universo espírita para dar uma resposta, né, ao que estão, né, fazendo com Dom Helder, né, psicografando, né, um livro. Né? Mas eu acho que é uma preocupação, né, talvez uma curiosidade que também poderia nos levar a ler um pouquinho mais, né, para saber. E também dizer, né, que o mérito da santidade é que ele vai pertencer, né, à Igreja Universal. E eu poderia até dizer que não somente a Igreja, né, quantas pessoas que não são cristãos, não são católicos, e tem carinho por santa, por exemplo, a irmã Dulce, né? Pela vida de fé, pelo heroísmo que ela teve, Madre Teresa de Calcutá. Então, o Espiritismo, como ele está fundado na questão na caridade, né? Então, todas as pessoas que viveram na sua vida terrestre um exemplo de caridade, para o Espiritismo é um ícone, vamos dizer assim, né? Um exemplo, né? Que para nós também, né? A caridade é o amor, é o bem supremo. Passa a fé, passa a esperança e fica, né, a caridade, né? Padre Josenildo, o senhor falou também lá atrás, na nossa conversa, que as cartas de Dom Helder vão ser analisadas e vão fazer parte desse processo de canonização. Quando o senhor fala nas cartas de Dom Helder, são cartas, pronunciamentos já publicados, ou o senhor se refere a uma correspondência pessoal? Tudo que ele escreveu, inclusive correspondências pessoais que ele escreveu, notas, homilias, reflexões pessoais que ele nunca publicou. Então, tudo isso foi compilado em 2 obras, né, de vários livros. E aí está, acho que é uma grande entrada para conhecer Dom Helder. Ele se mostrando, né? Porque é ele escrevendo. Então, esse material também já foi analisado pelos historiadores e outros arquivos também serão visitados como matéria, né, para a escrita, né, que vai ter que ser feito acho que ele vai ter muito material para ser escrito, porque ele tem muitas coisas, depoimentos. Nós já conseguimos mais de 70 pessoas para falar, e tudo isso de maneira sigilosa, né? Tudo. Nada é gravado, nada é filmado, tudo escrito, né? Muito sigiloso. Voltando à Igreja de Francisco, a gente poderia dizer que o Papa tem uma postura de estadista e, assim, se ele não interfere propriamente aí na dinâmica da ordem mundial, mas que ele propõe pelo menos uma reflexão em relação a vários aspectos dessa dinâmica mundial? Eu acho que ele tem dado vários sinais nessa direção e não parecem ser sinais de uma visibilidade forçada, né? Quer dizer, as pessoas começam a associar aquilo como, de fato, a gente deveria, de esperar que o Papa fale desse jeito, fale sobre isso. E isso tem aberto muito espaço para que o Papa Francisco ocupe dentro de um cenário mundial como a gente, né, mencionou, assim, muito complicado, com muita conflagração, muito conflito, e ao mesmo tempo com lideranças pouco dignas de crédito, de confiança. Essa imagem que ele projeta, ela é bem recebida, né? O papel que ele cumpriu recentemente na reaproximação diplomática entre os Estados Unidos e Cuba
digamos, é um gol assim que talvez nem ele mesmo pensasse que pudesse marcar tão rapidamente, mas ele teve um papel importantíssimo numa coisa que se arrastava há décadas, né? Não havia mais nenhuma evidência que pudesse justificar aquela posição que já não tinha, né, evidência clara quando os Estados Unidos assumiram aquela postura de considerar Cuba um estado terrorista, e à luz do que a gente tem visto atualmente, é quase risível, né, você falar uma coisa dessa. Mas a mediação dele foi muito importante nesse processo, né? E o que isso vai representar, o que essa reaproximação vai representar para Cuba e para os próprios Estados Unidos é algo muito importante que a gente só começa a visualizar, né? Então acho que ele tem, sim, e ele tem uma visão de estadista para dentro da igreja, né? O fato, por exemplo, de que ele não tem medo de abrir a consulta, recentemente em fevereiro, 160 cardeais de várias partes do mundo são convocados pela segunda vez agora, para que o Papa escute o que eles têm para dizer sobre esses temas da reforma da igreja. Quer dizer, um Papa que tem a autoconfiança de que abre um espaço como esse, né, onde não vem as mesmas vozes de sempre, e ele não se sente ameaçado, é uma indicação de que há um perfil de estadista. Inclusive, alguém capaz de apontar uma direção sem medo de que será engolido pelos outros, né? Inclusive o sino da família. É inédito, né? Ele mandou as 47 perguntas para o mundo e as mais variadas perguntas em todos os âmbitos da vida humana, que diz respeito à família, até aquelas que a igreja tem certas reservas, entendeu? Mas ele mandou. É impressionante, isso assustou. Eu me lembro que eu pedi, né, a alguém da Paróquia das Graças, né, a uma pessoa intelectual, disse, você poderia me responder essas perguntas na sua ótica? E ele disse, padre, é impressionante, né? Quer dizer, são perguntas que demandam não somente conhecimento, né, mas assim, tempo para refletir, porque ele quer oferecer à igreja, ao mundo, não uma ordem a ser cumprida, mas é uma conjuntura. O mundo está passando, são paradigmas que estão sendo quebrados e sendo construídos, né? Eu acho que a grande beleza do Papa Francisco, primeiro ele conquistou o mundo. Ele conquistou o mundo, depois ele começou em casa. Nosso tempo está acabando, mas eu queria que o senhor me respondesse uma pergunta, e ainda dentro desse contexto das reformas propostas por ele para a igreja. Tem lobos na Cúria? Lobos do dinheiro, lobos do poder? Você respondeu, né? Deixa que eu falo. Não, você respondeu. Acredito que ele não sei se é a palavra lobos, né? Mas ele, quando foi eleito, né, escolhido Papa, quer dizer, o que ele está fazendo não é da cabeça dele. Ele já recebeu, né, um mandado, né, para executar, entendeu? Então, claro que é o deslocamento, né, de um paradigma para um outro. Entendeu? Então, a concepção de bispo, por exemplo, para ele é outra. Ele está cansado de dizer, não tenham psicologia de príncipes, dizer aos bispos, e ele diz isso com muita naturalidade, né? Aos padres. Ou seja, a imagem, o que ele quer evitar é que sejamos lobos, mas sejamos pastores, né, presentes na vida do povo, né, sentir com o povo. Os livros, o Ano da Misericórdia, né? Não é porque ele está inaugurando a misericórdia, para essa né? câmera aqui, por favor, padre. Não é que está inaugurando a misericórdia, entendeu? Ele está exatamente dizendo que a misericórdia é um caminho para salvar a humanidade. Diante de tanta indiferença e tanta violência, né? O seu primeiro livro foi sobre a misericórdia e agora, né, ele está dizendo, olha, esse é o caminho da vida humana. Também nos últimos instantes do programa, tem um momento em que o Papa diz qualquer coisa como uma igreja que não se abre, adoece. Antes dele,
a igreja estava adoecendo, já estava adoecida, e aí eu estou me referindo a João Paulo II e a Bento XVI? Acho que o tema do fechamento aí é o tema do dogmatismo, né? Que nos dois papados anteriores ao de Francisco cresceu bastante na igreja. E, ao mesmo tempo, uma igreja, a ideia, a vida burocrática, vamos dizer assim, ela gera esse insulamento, esse isolamento, né? As pessoas começam a funcionar dentro de uma instituição como se tudo que tivesse importância fosse o funcionamento daquela instituição. E a cúria hoje é vista na igreja, quer dizer, não hoje, mas hoje o próprio Papa coloca isso para a gente, né? Como um sintoma dessa igreja para dentro, né? Quer dizer, profissionalizada, as relações internas extremamente politizadas, enfim, e um distanciamento completo da vida cotidiana das comunidades católicas mundo afora. Né? Como se a cúpula pudesse funcionar sozinha, independentemente das pessoas que fazem de fato a igreja. Hora da missa no domingo? Às 9 da manhã, na Catedral da Sé, com o nosso arcebispo, Dom Antônio Fernando Saborido. Dom Helder, servo de Deus. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, e o Opinião Pernambuco volta amanhã.